Sejam bem-vindos a mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Eu sou a Karina Campanha. E eu sou o Guilherme Sebastiani. E hoje a gente vai responder a pergunta do Lorenzini da Moca Bello. É a segunda vez que a gente responde a pergunta dele. Fala, pessoal da Sebastiani. Gostaria de algumas dicas sobre especialização em branding. Há algum vídeo no canal falando sobre isso? Agora vai ter. Estou prestes a me formar em design gráfico para seguir minha carreira acadêmica e não ficar tão bitolado apenas no universo do design. A área que mais possui interesse em seguir é em branding. Estou estagiando em uma agência de embalagem onde há um setor apenas de estratégia. Estou criando coragem, está escrito coragem, mas a gente entendeu. Não, eu sou dislexo. Coragem de tentar um spin-off com eles, mas não quero largar totalmente o setor de criação. Se possível, falem um pouco sobre isso. Como é trabalhar com branding em grandes agências? Se é possível conciliar o setor estratégico com o setor de design? Aproveitando o conhecimento adquirido para aplicar em design de embalagens e design estratégico de marcas. Tem uma segunda parte da pergunta dele, mas acho que é legal a gente começar respondendo essa, porque aí aqui a gente entra na sequência num outro ponto, tá? A gente vai falar, então, por conta da sua segunda pergunta, de algumas dicas sobre especialização em branding que você tem que fazer. Mas acho que o primeiro ponto que eu queria pegar é que você fala que você quer seguir uma carreira acadêmica. Aí o que acontece, tá? Quando fala de pós-graduação, você vai ter um MBA, que é uma especialização, é um tipo de pós-graduação, e você vai ter um mestrado, que é o que você faria, que seria mais indicado se você pretende seguir carreira acadêmica, ou seja, o teu objetivo não é mais trabalhar em agência, é ir para uma instituição lecionar. Aí o mestrado é o ideal. E infelizmente a gente não tem no Brasil nenhum mestrado em branding. A gente encontra esse tema sendo abordado em alguns mestrados da área de comunicação, de administração de empresas, ou às vezes até talvez você consiga inserir isso no mestrado na área de design, mas é um pouco mais complicado. Agora, se você quer ter a experiência para aplicar no dia a dia trabalhando numa agência, aí um MBA é o mais adequado. E aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre como selecionar uma pós nesse sentido, mas a gente tem que lembrar o seguinte: hoje, infelizmente, muitas pós-graduações que estão aí são pós-graduações caça-níqueis, tá? É aquela coisa do, esse negócio de vender pós em brand tá dando dinheiro, né? Aí chama assim, você que vem da área de marketing, você da área de design, você de pesquisa do consumidor, psicologia do consumo, e aí tem uma pós em brand, sendo que não tem ninguém realmente dessa área lá dentro. Tem que tomar um pouco cuidado, a gente vai dar algumas dicas sobre. Mas não é como geral, narrar. tá? Não é geral, não. Vamos deixar claro. Tá? Como é que foi para você ter feito uma pós em branding? Foi bom para você? O que foi bom, o que foi ruim fazer uma pós em branding para você, Karina? Para mim foi bom, foi muito bom. Eu acho que eu tinha já muita carga prática. E na verdade ela complementou com a parte toda teórica, mas foi bem importante ter feito, assim, além do que você, geralmente em pós-graduação, MBA, esses cursos mais avançados, 95%, melhor ainda quando é 100% dos professores são profissionais de mercado, não são acadêmicos. Isso é importante. Isso é muito legal, porque o cara tá lá vivenciando a situação, ele sabe o que acontece. É muito bacana do dia a dia dele. É muito bacana trazer também o lado acadêmico, óbvio, né? Mas quando fica preso só nisso, mas é uma opinião minha, mas eu particularmente acho ruim quando fica só no acadêmico, porque daí é aquela mesma coisa que é ensinada sempre. Tem, óbvio, a reciclagem dos professores e tudo mais, mas quando o cara tá lá em situações reais do dia a dia, muda um pouco as perspectivas das coisas. Então eu gostei bastante, para mim foi bem enriquecedor no sentido teórico, acrescentou no lado prático e até de networking como um todo. Eu acho hoje assim, o maior ganho é o diploma e o networking. E o networking, inclusive, com professores, são profissionais da área que podem te conseguir um emprego, porque eles vão trazer para a empresa dele quem eles conhecem. Dei aula em diferentes MBAs de branding, a oportunidade de ter contato com os alunos foi fantástica, inclusive de chamar esses alunos. Quando eu fiz a pós, também foi bom por conta do networking, e não vou negar, para mim o diploma foi muito útil, porque como não tinha uma exigência tão grande de mestrado na época, e existiam diferentes graduações e pós-graduações que queriam trazer o tema, me abriram muito portas para dar aula. Eu não sei se hoje um diploma de especialista no MBA vai abrir esse tipo de
importa, mas o que eu sempre senti foram algumas carências de alguns conteúdos que fossem mais práticos. Tem até um vídeo que a gente gravou sobre uma pergunta de um anônimo, colocou, puxa, eu terminei uma pós em branding e eu sinto que eu sou uma fraude porque eu sinto que eu não consigo aplicar. E o que a gente falou a base que o MBA te dá muitas vezes é muito mais teórica do que prática, isso acontece. Né? Mas aí ele traz uma questão que eu acho que é legal, porque tem a ver até com um pouco o teu perfil, Karina, porque você trabalhava com a gente na parte de criação e hoje você trabalha com a parte de estratégia. Ele está pensando em fazer esse spin-off dentro da empresa, de migrar para a área de estratégia da agência de design e embalagem que ele trabalha. É possível conciliar estratégia com design? Como é que funciona isso para você? Então, sim, e eu também particularmente acho que é o melhor dos mundos, por assim dizer. Porque quando você tem áreas separadas, cada responsável ou cada equipe consegue se aprofundar muito mais do que quando você tem uma pessoa que cuida de tudo. Então, quando você tem uma equipe direcionada, se aprofundando em cada vez mais metodologias diferentes, coisas diferentes que você pode trazer para o cliente ou para melhorar o projeto ou o processo interno, é muito melhor. Então, ou seja, dá para conciliar, mas o ideal é se especializar em um dos dois caminhos. Sim, eu acredito que sim. Para mim tem funcionado muito bem. Só que o mais importante é você saber a intersecção dessas duas coisas, porque não adianta ser completamente diferente, criação e estratégia. Daí você fica bitoladinho na sua área também, né? Não, e aí entra a história do gap, de você não conseguir fazer com que um esteja alinhado com o outro. É importante ter o conhecimento geral, sim, porque justamente antes, quando a gente tinha essa visão geral, a gente fazia o projeto por inteiro, também foi muito legal, porque você aprende tudo de todas as partes do processo. Isso é importante você ter como bagagem. Mas tendo essa bagagem, daí eu acho que mais pra frente é legal fazer essa separação. Porque a bagagem é importante para você não ficar perdido quando você tem alguma questão da outra área. Só que ao mesmo tempo, se você se dedica 100% às duas coisas, você não vai conseguir se dedicar a nada. Então, não dá para se aprofundar. Mas o que é interessante, no próprio livro do Brand Gap, do Martin Neumeier, ele fala da necessidade de construir uma ponte entre estratégia e criação. Porque ele fala, o pessoal de estratégia não sabe briefar a criação. O pessoal de criação não sabe entender o briefing de estratégia. O pessoal de criação não sabe apresentar o projeto de uma maneira que faça sentido para a estratégia. Ou quando consegue, o pessoal de estratégia, na hora de aprovar a parte de criação, fica discutindo se gosta de verde ou de azul. E isso é algo tão forte que foi tratado no livro dele, que eu acho que é um livro até bacana para você ler. E você tendo um pouquinho das duas áreas, você consegue fazer essa ponte. Mas, de novo, não dá para ser bom em tudo. Na verdade, essa questão da estratégia, discutir se aprova verde ou azul, não é muito a estratégia. É a criação que tem mais essa questão do que a estratégia, né? Porque quando a estratégia... o pensamento estratégico é muito matemático. Então, dificilmente vai ter uma discussão de eu prefiro esse do que aquele. Vai ser muito mais embasado em fatos e em dados do que em gosto mesmo ou em preferência. E até para o profissional que trabalha com criação é importante saber apresentar esses dados para quem é de estratégia e vai aprovar. E aí, por isso que é importante o profissional de criação ter essa questão até mesmo dessa mente mais criativa e tal, para ele saber ponderar os pontos da estratégia, porque às vezes também a estratégia fica muito no racional e quando você precisa ter uma visão um pouco melhor até mesmo da parte visual. Então, por isso que saber das duas áreas é importante, mas é legal focar em uma, porque daí você consegue aprofundar cada vez mais. A profundidade disso, é muito grande, assim, e é muito boa pro processo, pro projeto e até profissionalmente na carreira mesmo. E aí tem a segunda parte da pergunta dele que a gente vai ter que detalhar um pouco mais. Vamos lá. Dei uma vasculhada nos materiais da Sebastiane falando sobre pós. Já me ajudou muito a eliminar algumas pós de branding aqui em São Paulo, que estava pensando em fazer. Mas mesmo assim ainda tenho minhas dúvidas sobre qual universidade escolher. Por favor, vocês poderiam fazer um vídeo falando sobre o que esperar de uma pós em branding e citar alguns cursos e MBAs aqui em São Paulo? Olha, eu acho que pra gente só dá pra citar um, tá? Que eu acho que é a pós mais séria, é a melhor, não quer dizer que não tem outro, mas assim, daquilo que a gente conhece, que a gente avalia, seria do Rio Branco, que foi a que eu fiz, que foi a que a Karina fez, mas não foi porque que eu fiz. Quando eu fiz porque era a única pós, né? Não era tão boa. Hoje ela é muito melhor, a versão que a Karina fez foi muito melhor do que a que eu fiz, mas principalmente porque você tem hoje já está em outra versão que está melhor. E hoje é porque você tem um coordenador que realmente entende do assunto, tem experiência teórica e profissional, que é o Antônio Roberto, que é um cara que se dedica muito a melhorar
o MBA do Rio Branco. O ponto que eu vou criticar é que as pessoas hoje, isso eu percebo nos alunos, principalmente que assim, essa pergunta não é só você que tem, o tempo todo a gente recebe, qual pós eu faço? E você percebe que o aluno quer fazer uma pós em Brain e acabar. É a mesma história do especial 46 de livros. Qual um livro eu faço? Qual uma pós? E aí o que acontece é quando o aluno ou ele sai achando que sabe tudo, ou ele sai achando que foi enganado. Não, gente, uma pós é só um degrauzinho no teu aprendizado. Você vai continuar tendo que estudar por conta, não importa, sempre para melhorar, até porque o mercado de brand, as necessidades das marcas, a realidade ao redor delas vai mudando. E aí, Lorenzini, talvez, eu não lembro quando foi a data da tua pergunta, não tinha sido publicado ainda, mas daqui é 2016, tem um artigo lá no brandster.com.br que é justamente como escolher uma pós. Então, já que você fez a pergunta, agora eu vou ler para você o artigo. Não, mentira, não vou ler. Mas deixa eu passar alguns pontos que são importantes e a gente coloca o link ali. O Akira bateu ali e ficou preocupado de que eu ia ler o artigo inteiro. Mas o que acontece é o seguinte, primeira coisa, qual é, assim, em São Paulo do Rio Branco, por enquanto a da Alfa em Goiânia é bom, que tem a Márcia Oriane, mas primeira coisa, quem é o coordenador do curso? Você tem que ter um coordenador que tenha ou experiência de ter tido um escritório na área, ou trabalhado realmente na área, ou experiência acadêmica. Não tem problema com o coordenador ser alguém de experiência mais acadêmica na área de Brain, mas tem que ser alguém que vai ajudar a justamente montar uma grade de disciplinas e professores que tenha substância. Segundo item, quem são os professores? Principalmente do que a gente pode chamar das disciplinas chaves, entendeu? Qual que é o histórico desse professor? Esse professor está no mercado? Ele esteve no mercado? E claro, de novo, podem ter várias disciplinas que o professor pode vir de uma experiência acadêmica, mas talvez para algumas principais, posicionamento, arquitetura de marca, você tem que ter profissionais que tenham tido experiência prática com isso. Outras disciplinas podem ter uma base mais teórica, e tudo bem, mas você tem que entender que tem que ter gente boa ali de mercado. E aí é que é o problema. A maior parte dos coordenadores são demandados para montar um MBA em Branding e faz aquilo que eu falei. Pega lá, junta um professorzinho de cada área, geralmente da casa, geralmente só acadêmico sem experiência de mercado, e diz que tem um MBA, mas não tem. E aí, mesmo na hora de analisar o currículo dos professores, cuidado, tá? Uma vez eu vi um currículo de um professor numa pós que ele tinha especialização pela Universidade de East Anglia. Gente, é o curso online gratuito da Future Learn. É online gratuito. E tudo bem, se quiser o certificado, você tem que fazer uma prova e pagar um valor. E é um bom curso online, eu vou colocar o link aqui, entendeu? Mas a pessoa mascarou um curso livre como uma especialização no exterior. O outro estava lá, 10 anos de experiência, e é uma pessoa que eu conheço, 10 anos de experiência em marketing, comunicação e branding. Cara, você era uma pessoa que tinha 10 anos de experiência em marketing e comunicação. Branding foi uma coisa que começou a fazer. Então a pessoa coloca primeiro as outras coisas, né? E aí coloca no branding, não, tem 10 anos de experiência em branding. Não tem, tá? Tem 10 anos de experiência em marketing e comunicação e tudo bem, se for uma disciplina de marketing e comunicação. Eu não tenho experiência em marketing, eu nunca poderia dar uma aula em marketing. E aí a grade do curso. E aí é que é um problema que eu acho que a maior parte dos MBAs não atendem, tá? O que seria as 6 disciplinas base que eu acho que todo MBA deveria ter? Uma disciplina geral de gestão de marcas, tá? Eu já dei aula no MBA que não tinha, e foi péssimo, porque os alunos reclamaram que numa aula de identidade visual e verbal aprenderam mais de gestão do que no MBA, então isso é um problema, por isso que eu parei de dar aula em MBA. Uma disciplina geral de estratégias de marca, uma disciplina de posicionamento de marca, talvez uma das questões principais para quem vai atuar no mercado, um dos itens que mais tem demanda. Plataforma de marca, que às vezes pode estar junto da disciplina de posicionamento, às vezes separado. De arquitetura de marca e gestão de portfólios, essa disciplina é fundamental. E nenhum MBA tem. E uma de valuation, de brand equity, de avaliação de marcas, que é uma disciplina difícil de ter, porque é difícil ter professores que possam dar esse conteúdo. E aí, é interessante ter outras disciplinas complementares, como identidade de marca, experiência de marca, gestão de stakeholders ou gestão de pontos de contato, pesquisa de mercado, direito autoral e propriedade intelectual, para entender como isso funciona, registro e proteção da marca, que é algo tão importante, mesmo que seja algo rápido, você precisa ter comportamento do consumidor. E ok, outros MBAs têm disciplinas até interessantes de design thinking, coisas que podem ser agregadoras, mas o que é duro ver que muitos MBAs não têm nem as disciplinas que a gente listou ali como fundamentais. Eu coloco o link depois se alguém quiser ler. Isso daqui é realmente para provocar, porque eu seria hipócrita se não dissesse que o MBA me ajudou. Mas eu tô vendo um monte de gente indo pro mercado, se propondo a fazer, tendo até um MBA, mas
na verdade, se aventurando de uma maneira que pode prejudicar os clientes. E você pode ser autodidata, se quiser. Você pode conseguir ser um autodidata, não é nem que tenha que fazer uma pós. Mas se você vai fazer uma pós, eu acho que você tem que exigir uma coisa de qualidade para você. É isso. Maravilha. Estou me sentindo mais leve que eu desabafei agora, entendeu? Porque quando eu escrevi esse artigo eu tava com tanta raiva assim do que eu via das pós-graduações, agora eu tenho isso gravado em vídeo e tô até mais leve. Agora tá zen. Beleza, pessoal. Até a próxima.